Numa distribuição mundial filmes Descobrindo Jesus. Mensagens positivas para o novo milênio. Na ponta leste do mar Mediterrâneo fica uma estreita faixa de terra, com cerca de 21 mil quilômetros de extensão territorial, entre o mar e o vasto deserto árabe. Por milhares de anos, povos de todas as raças e religiões lutaram sobre esta terra. Seu nome é Israel, a Terra Santa dos Judeus. Já se passaram 2000 anos desde que os romanos dominaram esta região, em 63 a.C., quando o general romano Pompeu conquistou esta parte do mar Mediterrâneo. Herodes o Grande fundou a cidade de Cesareia como um centro da administração e da justiça romana em toda a Palestina. No entanto, os romanos não eram apenas conquistadores, mas também grandes construtores, e ergueram teatros, um hipódromo e aquedutos para trazer água a Cesareia. A vinda dos romanos para Cesareia trouxe paz para toda a Palestina. Aqui, eles estabeleceram o centro de seu governo e o centro de sua administração. E foi também aqui, em Cesareia Marítima, que as primeiras grandes construções romanas foram erguidas. Vários arqueólogos têm escavado estas terras e já foram encontradas muitas evidências das relações comerciais entre palestinos e romanos. Como, por exemplo, vários produtos manufaturados da Idade do Ferro e do Bronze, trazidos para a Palestina em troca de lã, grãos e sal, por sua vez levados para Roma. Muitos objetos de ferro foram encontrados com marcas de companhias romanas. E havia um artesão que produzia lamparinas de barro a óleo, mais ou menos desse tamanho, que foram encontradas por toda a Palestina. Os romanos que construíram a Cesareia realizaram uma administração com características helênicas. Por todo o antigo Império Romano encontramos anfiteatros como este. Entretenimento era algo importante para os cidadãos romanos e para os soldados em serviço, tão distantes de sua terra natal. Após conquistar a costa da Síria e Palestina, Pompeu foi para Jerusalém, onde pôs fim ao poder dos asmoneus, que dominavam os judeus desde 135 a.C. Em 54 a.C., Crasso, que fazia parte do primeiro grupo de governantes romanos, o primeiro triunvirato, invade Jerusalém e rouba o tesouro do templo. Enquanto isso, Pompeu e Júlio César, dois generais rivais, se enfrentam. César, é claro, vence a guerra e aponta Antipas, procurador de toda a Judéia. Foi neste ambiente político que surgiu Jesus Cristo. Ele viveu curtos 33 anos, até que, sob o domínio dos romanos, ele foi cruelmente perseguido. Mas por que algo que ocorreu há 2000 anos influencia tanto a vida das pessoas na Terra até hoje? Por que milhões de pessoas pelo mundo usam seu nome? Por que se denominam cristãos e o têm como seu Senhor? Por que tantas pessoas lhe dão sua vida em obediência e serviço? Por que toda a história é dividida em antes e depois de Cristo, no dia de seu nascimento? Quem era Jesus Cristo? Para responder a essas perguntas, viemos a esta terra que ele tanto amava e visitaremos todos os lugares que ele conhecia e por onde levou seus ensinamentos. Vamos tentar completar nossa própria peregrinação em busca de Jesus. Descobrindo Jesus. Episódio 1. O personagem central de todos os séculos. Apesar de todas as mudanças políticas, culturais e arquitetônicas pelas quais este lugar passou nos últimos 2000 anos, a geografia continua quase a mesma.
Vista do alto, a paisagem parece quase a mesma da época do Império Romano. O país pode ser dividido em 4 faixas paralelas que vão de norte a sul. Uma estreita planície às margens do Mar Mediterrâneo, por onde passa a estrada que liga o norte ao sul. A área central montanhosa, repleta de plantações e criações de carneiros e cabras. O Vale do Jordão, cortado pelo rio, é coberto pela vegetação tropical. A 4ª área fica entre o rio e as colinas de Moabe, e é uma vasta área desértica. Antes de começarmos a olhar mais de perto para Jesus Cristo, precisamos, antes de tudo, tentar descobrir a situação sociocultural da época em que ele viveu. Embaixo dos meus pés há uma incrível série de cavernas. No interior destas colinas de 60 metros, aqui em Wadi Qumran, monges da comunidade dos essênios enterraram a sua história. O general romano Silva, sob a liderança do general Tito, comandou um ataque a partir do norte contra os judeus em Massada. Quando souberam do ataque por vir, os essênios guardaram nessas cavernas seus mais preciosos bens, cópias dos seus escritos, a Torá de Deus. Era o que eles tinham de mais precioso e havia mais de 300 manuscritos nestas cavernas, sob os meus pés. Em 1947, um menino beduíno, à procura de uma cabra perdida, encontrou uma pequena abertura no solo, depois aumentada pelos arqueólogos. O grande significado da descoberta é que tais manuscritos eram milhares de anos mais velhos que os textos mais antigos existentes. E eles falavam da vinda de um Messias. Mas não há nada nos ensinamentos de Jesus Cristo relacionado a essa comunidade. Eles podiam até mesmo nem saber de sua existência. Mas os preciosos registros da época e da vida dessa comunidade contemporânea de Jesus nos dão uma maravilhosa ideia de seu passado. Este é o local onde os manuscritos foram feitos na comunidade de Qumran. Aqui, vários monges passaram grande parte de seu tempo escrevendo o Velho Testamento, as palavras de Deus, e fazendo anotações sobre sua própria disciplina e seu dia a dia. A comunidade de Qumran surgiu e se desenvolveu devido aos jovens órfãos criados pelos monges na comunidade. Acho que conhecemos bem um desses órfãos. Seus pais eram muito velhos quando ele nasceu. Seu nome é João Batista. Aqui em Qumran havia grandes cisternas d'água onde o ritual do batismo era realizado. E eles costumavam ler alguns de seus trechos favoritos das Escrituras, aguardando a vinda do Senhor, preparando um caminho nesta terra desértica para sua passagem. João Batista cresceu em uma comunidade assim, e é interessante observar que apenas alguns quilômetros abaixo fica a entrada para o Mar Morto, e podemos ver o local onde João Batista costumava proclamar sua mensagem de arrependimento, aguardar a vinda do Messias e usar a água batismal como ritual de purificação. Mas como sabemos que Jesus Cristo é contemporâneo dos essênios, que viviam aqui em um deserto na costa noroeste do Mar Morto? Não há nada em seus escritos sobre Jesus. Há 3 historiadores romanos que mencionam Jesus em seus escritos. Suetônio, que durante o governo de Nero escreveu: a punição de Nero foi infligida sobre os cristãos, uma classe de homens que acreditavam em uma nova superstição. Um historiador do 2º século, Tácito, também registrou a tentativa de Nero de pôr a culpa do incêndio de Roma sobre os cristãos, dizendo: mas a mais nociva superstição, antes reprimida, eclodiu de novo, não só na Judéia, onde o mito se originou, mas também em Roma. Outro escritor romano, Lucianus, descreveu Jesus como o homem que foi crucificado na Palestina por ter introduzido um novo culto no mundo.
Cada um desses escritores era hostil às crenças cristãs e até mesmo ignorante em relação a elas. Porém, seus testemunhos, mesmo que hostis, ressaltam a existência de Jesus e eliminam qualquer dúvida relacionada à sua existência histórica. Agora, além desses escritos romanos, judeus e gregos, não temos outros registros da vida de Jesus Cristo. Jesus passou a maior parte de sua vida aqui, nas margens deste lago, na Galileia, com as pessoas de seu povo a quem transmitiu seus ensinamentos, aqueles que se tornaram seus primeiros discípulos. Eles seguiam os ensinamentos de Jesus, o ouviam com atenção e lembraram que lhes foi dito por muitos anos. E o mais importante foi a capacidade desses discípulos de guardar esses ensinamentos para depois transmiti-los a outras pessoas. Jesus Cristo jamais escreveu livro algum. A única vez em que ele fez uma inscrição foi ao escrever com o dedo na areia quando um grupo de pessoas queria apedrejar uma prostituta. E suas palavras na areia logo foram apagadas pelos pés da multidão. Jesus não escreveu história nem filosofia. Ele falou com as pessoas, lhes contou histórias, lhes transmitiu o ensinamento de forma simples de ser entendida. E todos os seus discípulos guardaram consigo os seus ensinamentos, tanto que desde os primórdios da história do cristianismo, a única forma de transmissão dos ensinamentos foi através das pessoas que se lembravam deles e contavam às outras. Chamamos isso de tradição oral. O primeiro homem que escreveu sobre Jesus foi o apóstolo Paulo. Ele escreveu sobre ele em 50 depois de Cristo e, como sabem, ele estava na prisão e a maioria de suas cartas foi enviada para igrejas. Ele não estava nem um pouco interessado em coisas com que os escritores modernos se preocupam. Ele não estava interessado na cor dos olhos de Jesus, seu cabelo ou o comportamento de seus amigos. Ele se interessava apenas por sua vida, seus ensinamentos, sua morte e ressurreição e o impacto que isso tudo causou em nossa vida. Além das cartas de Paulo e dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, não há outros registros sobre a vida mais influente já vivida. Este é o local original da sinagoga de Cafarnaum. Esta bela sinagoga foi construída aproximadamente 200 anos após a morte de Cristo, mas era neste lugar que Jesus frequentemente ministrava seus ensinamentos e fazia pregações. É um dos grandes locais sagrados. Apesar de sabermos bastante sobre o lugar e as pessoas que viviam aqui, na verdade não sabemos quase nada sobre Jesus, que ensinava e pregava aqui. Não sabemos nada sobre sua aparência, a cor de seus olhos. Só sabemos que era um homem de um tremendo humor, e, no entanto, as pessoas pensavam nele como um homem pesaroso. As crianças se sentiam seguras ao seu lado, mas os homens cruéis temiam seu olhar. Era um homem de compaixão e amor, e, no entanto, as pessoas se irritavam com ele. Ele era capaz de enfrentar governantes e, ao mesmo tempo, de tocar os intocáveis leprosos. Era um homem de tremenda coragem. E os fracos se sentiam fortalecidos com ele. Era uma pessoa única, capaz de desafiar e enfrentar as autoridades. Era um homem extremamente amigo das pessoas. Era capaz de dizer palavras de conforto, encorajamento e esperança aos pecadores. Era um homem de tremenda fé. Era duro com as pessoas religiosas por causa de suas atitudes hipócritas e gentil com os pecadores. Jesus foi uma pessoa gentil, doce e forte, uma grande combinação de temperamento e caráter.
Jesus chamava as pessoas para si e, no entanto, repelia algumas outras. Era capaz de desafiar certas pessoas e, ao mesmo tempo, foi capaz de morrer por outras que nem conhecia. Ele foi capaz de abdicar de sua vida em favor daqueles que o desprezavam. Quando pensamos no caráter de Jesus, ele era tão transparente que foi capaz de perguntar: quem dentre vós me convence do pecado? E nem mesmo o pior de seus inimigos pôde lhes apontar o dedo, lhe apontar um erro ou um pecado que ele tenha cometido. Era um homem de tremendo charme, estava longe de ser autoritário. Era um homem extremamente paciente e, embora parecesse um tanto distante, era um homem de muita paixão. Era capaz de confortar pessoas aflitas e, ao mesmo tempo, enfrentar aqueles que desafiavam a palavra de Deus. Jesus confortava os aflitos e afligia os acomodados. Era um homem muito inteligente e sempre teve conselhos brilhantes para as pessoas de seu tempo que o procuravam com dilemas. Por causa de sua inteligência, era capaz de desafiar as pessoas de tal forma que elas não conseguiam nem mesmo lhe responder. A capacidade intelectual de Jesus era tamanha que ele era um artista com as palavras, um homem de grande talento poético, de tremenda profundidade de conhecimento e de extrema simplicidade. Ele era capaz de se fazer entender pela mais simples criança e tinha grande preocupação com as pessoas mais simples. Jesus não tinha a menor consideração pelos religiosos, pelos hipócritas, e, no entanto, se importava com os inocentes, os puros, com as pessoas simples. Jesus olhou para as pessoas e disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, e acharei descanso para as vossas almas. Há quem possa ver isso como o maior ato de arrogância já praticado, mas tratava-se de um gesto de extrema compaixão. Somente as pessoas necessitadas, cansadas e oprimidas puderam procurá-lo e encontrar nele paz para suas almas. Apenas essas pessoas souberam de verdade quem era Jesus. Mas então, qual é a relevância da vida de Jesus Cristo? Admito que ele foi um dos homens mais inteligentes que já existiram, um homem de incrível capacidade intelectual e de comprometimento com a verdade. De que importa que ninguém o superasse em termos de ensinamentos religiosos, de ajudar a humanidade? De que importa que fosse digno de falar com Deus? De que importa que fosse capaz de falar a verdade melhor do que ninguém? E, enfim, a pergunta mais importante: o que nós temos a ver com isso? Pode ser altamente desmoralizador ter uma pessoa tão diferente entre tantas tão iguais, alguém que vivia tão à frente dos demais. Isto pode ser desmoralizador e humilhante. Temos então um grande homem que viveu há muitos anos, mas o que tudo isso tem a ver conosco? A fé cristã diz algo mais. Jesus não era apenas um grande homem. Na verdade, Deus estava nele para ajudá-lo a ser uma pessoa melhor, para que ele nos ajudasse a termos fé e sermos pessoas melhores. Deus estava em Cristo, fazendo-se identificar conosco para que pudéssemos nos tornar da forma que Deus queria que fôssemos. O Filho de Deus se tornou um filho dos homens, para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. E o objetivo da vinda de Jesus Cristo era este: fazer com que nós nos tornássemos mais próximos do que Deus queria que fôssemos. Então temos o seguinte: há 2000 anos aqui em Israel, sob o domínio do Império Romano, como parte de uma pequena comunidade judaica, o Filho de Deus veio, viveu e morreu para nos ajudar a nos tornarmos mais humanos. Descobrindo Jesus. Episódio 2. Uma nova busca por Jesus.
Há 2000 anos, os operários do rei Herodes ergueram essa construção como suporte ao arco que ia do extremo oeste de Jerusalém até aqui, no topo desta fundação do muro, sobre o qual ele construiu o magnífico templo. O segundo templo construído por Herodes foi erguido na época de Jesus Cristo. Desde 1967, arqueólogos vêm escavando este local, removendo entulhos para chegar ao solo original e às construções da época do rei Herodes. Eles estão em busca de pistas do passado. Nós também viemos a Israel em busca de pistas do passado, a fim de sabermos o que podemos descobrir sobre Jesus de Nazaré. Um livro muito famoso foi escrito no início do século XX pelo Dr. Albert Schweitzer, com o nome de In Quest of the Historical Jesus. Da mesma forma, nós viemos a Israel em busca do Jesus Cristo histórico. Vamos pôr de lado as informações relacionadas a turismo e ao desenvolvimento comercial, para tentarmos descobrir como Jesus era realmente. Teologicamente, isto virou uma moda. Rudolf Bultmann chamou isto de desmistificação. Retiram-se as incrustações do templo para se tentar encontrar o que há de original. Então viemos aqui em busca da existência histórica de Jesus. A história da cidade de Jerusalém se perde na antiguidade. Sua existência remonta a cerca de 1500 anos antes de Cristo. Naquela época, provavelmente não passava de uma fortaleza no alto da montanha. Quando os hebreus vieram para Canaã após vagar pelo deserto por 40 anos, Jerusalém foi ocupada por uma tribo chamada de Jebuseus. O rei Davi capturou a cidade e a tornou a capital de seu governo. Davi aumentou suas fortificações e construiu para si um palácio. Seu filho Salomão construiu o primeiro templo no Monte Sião. Nos anos seguintes, Jerusalém foi atacada e destruída várias vezes. A maior destruição de todas ocorreu no ano 70 depois de Cristo, quando o imperador romano Tito pôs fim a uma revolta do povo judeu. Somente no século IV depois de Cristo, os judeus puderam voltar à cidade durante o reinado de Constantino. Nesta época foram construídas várias igrejas e mosteiros nos locais sagrados encontrados no Antigo e no Novo Testamento. Jerusalém foi atacada novamente até que Salomão reconstruiu suas muralhas, que permanecem quase da mesma forma até hoje. Nos 3 séculos seguintes, a imigração de judeus de volta à sua antiga terra aumentou muito. Jerusalém se tornou a maior cidade da Palestina e logo proclamou sua maioria judaica. O crescimento da imigração foi tanto que as muralhas de Jerusalém já não podem conter a população. Em 1861 foi criado o primeiro bairro fora das muralhas. A revitalização da vida judaica moderna teve início realmente em 1878, com a fundação da aldeia agrícola de Petach Tikvah. A segunda onda de imigração veio da Rússia após a Revolução Russa. Foi durante este período que o primeiro kibbutz foi fundado no litoral sul do Mar da Galileia. Apesar de a declaração de Balfour em 1917 reconhecer a ligação do povo judeu com a Palestina, passaram-se mais de 30 anos até que o Estado de Israel fosse reconhecido pelas Nações Unidas em 1948. Imediatamente após atingir o status de nação, Israel foi invadido por 6 exércitos por todas as suas fronteiras.
Em 1949, Israel assinou um armistício com seus países vizinhos para que a paz fosse permanente. Nos 3 anos seguintes, mais de 750 mil judeus voltaram de todas as partes do mundo para sua terra natal. Israel teve mais conflitos com seus vizinhos no decorrer dos anos 50. A Guerra dos 6 Dias, em 1967, mostrou que Israel já tinha condições de se defender. Hoje, Jerusalém é quase igual a qualquer cidade moderna do mundo, exceto por sua longa, religiosa e sangrenta história. Observando qualquer uma das modernas cidades de Israel, hoje em dia, é fácil esquecer a luta pela qual esta terra e seu povo passaram no decorrer de milhares de anos. Hoje, o país é uma mistura de diferentes raças e grupos étnicos. Apesar de haver somente 3 grupos principais de judeus, há inúmeros subgrupos, todos com suas próprias tradições e seus métodos. Os judeus asquezanistas vieram para Israel do leste europeu e falam Yiddish. Os judeus sefaradins têm origem nas comunidades da Espanha e de Portugal. Há os judeus das comunidades orientais, que vêm do Oriente Médio, para onde foram durante várias dispersões e migrações. O Estado de Israel fez várias tentativas de minimizar os problemas causados por origens tão diferentes. E embora tenha se obtido grande progresso, ainda há muitos problemas nas áreas de moradia e educação. Hoje há cerca de 4 milhões de pessoas em Israel. Mais de 3 milhões são judeus, cerca de 500 mil são muçulmanos, e o resto divide-se entre cristãos, druidas e outros grupos étnicos menores. Quase 2/3 da população vive ao longo da costa do Mar Mediterrâneo. Das cidades litorâneas de Tel Aviv e Jaffa ao balneário de Tiberíades, às margens do Mar da Galileia, Israel vem chegando a um acordo em relação aos seus problemas peculiares e está construindo um futuro melhor para suas crianças. Assim como os povos e suas culturas mudaram através dos séculos, o mesmo ocorreu com a terra. Nos 1.500 anos passados, a terra da Palestina sofreu com a erosão e tornou-se estéril. Mas nos últimos 50 anos vêm ocorrendo mudanças significativas. O desmatamento que insistia em transformar as antigas colinas verdejantes em desertos vem sendo revertido. Desde 1948, mais de 120 milhões de árvores foram plantadas. Novas técnicas de cultivo trouxeram a vida de volta à terra, tornando realidade, dizem, uma antiga profecia bíblica, que dizia que o solo de Israel voltaria a ser verde e viçoso e desabrocharia como uma rosa. A fonte desta revitalização é o Rio Jordão. Suas águas suprem a maioria das necessidades de Israel. 82% das águas são destinadas à agricultura. Até mesmo a Austrália teve um importante papel neste processo de revitalização, exportando eucaliptos plantados para drenar os pântanos. A agricultura israelense hoje é autossuficiente, com uma vasta produção de vegetais, frutas, algodão, batatas, tubérculos, além da criação de aves e da produção de ovos. Até mesmo frutas subtropicais, como a banana, florescem devido à irrigação nas margens do Mar da Galileia. A produção mais antiga e mais bem-sucedida da agricultura israelense é a de frutas cítricas.
incluindo a famosa laranja de Jaffa. Quase 1 milhão de toneladas são exportadas por ano para a Europa Ocidental. Israel também supre sua própria demanda por laticínios. Comparando Israel com o que o país era há 50 anos, é fácil entender por que tantas pessoas dizem que a terra novamente está desabrochando, como Deus prometeu a Moisés há milhares de anos. Foi nestas montanhas de Judá, próximo à cidade de Belém, que pastores receberam a notícia de que entre eles havia nascido naquele dia, na cidade de Davi, o Salvador, Cristo o Senhor. E eles foram para Belém e encontraram Maria, José e o bebê em uma manjedoura. Belém já era conhecida há 2000 anos, antes do nascimento de Jesus. Era a cidade de Judá. Foi aqui que Raquel foi enterrada. Aqui Ruth conheceu Boaz, enquanto respigava nas plantações. Esta era a cidade do rei Davi, um dos antepassados de Jesus. Belém nunca foi uma cidade significante na história de Israel. Na verdade, era bem pouco proeminente, apesar de um grande profeta, Miqueias, ter dito que de lá surgiria um líder. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esta profecia foi lembrada pelos sábios do rei Herodes, quando 3 magos do Oriente vieram e perguntaram a Herodes onde nasceria o rei dos judeus. Herodes consultou os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, que se lembraram desta profecia de Miqueias, e os orientaram em direção a Belém. José não havia viajado para Belém por razões românticas. Pelo mapa, a cidade fica a apenas 110 quilômetros, mas acho que esse número pode ser multiplicado por 5, quando se viaja pelas montanhas a pé ou no lombo de um burro. As razões não eram românticas, mas sim porque César Augusto, em uma daquelas medidas tomadas por vários imperadores de todos os tempos, ordenou que se fizesse um censo por todo o mundo para aumentar a arrecadação de impostos. Então José veio com sua mulher no último estágio de gravidez de Nazaré para Belém para dar à luz, sem saber que ao fazer aquilo, cumpriria séculos e séculos de profecias. Tanto Mateus como Lucas traçam a genealogia de Jesus em seus evangelhos. Mateus traça sua genealogia a partir de Abraão, o primeiro hebreu. Já Lucas o faz a partir de Adão, e antes dele a partir de Deus, para mostrar que Jesus era um genuíno filho de Deus. Ambos os autores insistem em dizer que, ao dar Jesus à luz, Maria era virgem. Eles queriam mostrar que a linha sanguínea de Jesus o ligava ao rei Davi, mas ao mesmo tempo queriam mostrar que Jesus havia nascido da graça de Deus e não por razões humanas. O nascimento de Jesus em Belém fez com que, desde o século V, quando decidiu-se que a cidade deveria ser um local cristão sagrado, milhares de turistas e peregrinos visitassem a cidade e adorassem a Basílica da Sagrada Natividade, o local de nascimento de Jesus Cristo. Mas São Justino, o mártir, escritor do século II, acreditava que Jesus havia nascido em uma gruta na aldeia, usada como estábulo para animais. Ainda hoje podem-se encontrar cavernas nas colinas usadas como abrigo para os animais. Mas hoje a maioria dos turistas que vem a Belém fica feliz por visitar o local sagrado. Eu acho bem apropriado que Deus, que veio à Terra em humildade e pobreza, houvesse nascido em um lugar perdido na obscuridade. Foi um pouco após o nascimento que os magos vieram e perguntaram a Herodes sobre o novo rei dos judeus. Herodes os mandou a Belém, seguindo os conselhos de seus sacerdotes e escribas, e imediatamente ordenou a morte de todas as crianças com menos de 2 anos, para eliminar a possibilidade de ameaça ao seu trono. Mas Maria, José e Jesus haviam fugido para o Egito. Felizmente, a indústria do turismo ainda não achou locais sagrados para adoração no Egito que lhe rendessem lucro.
Após a morte do rei Herodes, a família voltou a Nazaré, a cidade natal de José. Nazaré fica a 20 quilômetros a oeste do Mar da Galileia, no caminho de várias importantes rotas comerciais. A cidade se tornou o lar de Jesus quando criança, adolescente e adulto. Na época de Jesus, Nazaré era uma cidade cosmopolita, onde as pessoas tinham um estilo de vida mais liberal que o povo ortodoxo de Jerusalém. A Bíblia quase não diz nada sobre a vida de Jesus quando menino, mas não temos razão para supor que fosse diferente da vida de qualquer garoto que crescesse nessas ruas e becos. Um dos eventos mais importantes que está registrado no livro de Lucas foi a ida de Jesus aos 12 anos de idade às comemorações da Páscoa em Jerusalém. Era um costume da época que todo menino, ao atingir 12 anos, a condição de homem, deveria celebrar a Páscoa no templo, em Jerusalém. Depois das cerimônias, seus pais voltaram para casa, mas Jesus ficou, discutindo as Escrituras com os mais velhos. Imagina o que eles pensaram ao ouvir um garoto de 12 anos, que parecia ter sabedoria demais para um menino da sua idade. Em algum lugar nestas antigas ruas de Nazaré, que deviam ser mais ou menos assim, a parte da frente da casa de Maria e José se tornou uma carpintaria. Foi aqui que o menino Jesus cresceu forte, derrubando árvores e carregando troncos. Imagino se na porta da carpintaria havia uma placa dizendo: "O meu jugo é suave e o meu fardo leve." Foi em uma carpintaria como essa que Jesus cresceu, entre aparas de madeira, vendo José trabalhar. José, obviamente, teve grande influência na vida de Jesus. Ele morreu pouco tempo após Jesus atingir a idade de 12 ou 13 anos. E a partir de então, Jesus, sendo mais velho, teve de trabalhar para sustentar a sua mãe, Maria, seus 4 irmãos mais novos e um número desconhecido de irmãs. Foi então que Jesus começou a refletir sobre a influência que José havia exercido em sua vida. E foi uma influência muito profunda. José foi uma figura de força, segurança, confiança e provisão. E de amor. E quando Jesus começou a pensar sobre a natureza de Deus e pensar em um nome pelo qual chamá-lo, ele resolveu chamá-lo da mesma forma que chamava José, de pai. Pai, oh meu Pai do céu. Estas pequenas carpintarias eram lugares muito pobres. E pode-se ver isso refletido nas parábolas de Jesus. Ele falou sobre a mulher que varria a casa em busca de uma moeda perdida, sobre os remendos colocados nas roupas das crianças. Ele falou sobre todos os aspectos da vida na cidade. As crianças brincando, casamentos, funerais e tudo o que ocorria na vida de uma cidade pequena e de grande pobreza. Foi aqui que ele aprendeu as Escrituras em hebraico. Ele aprendeu grego com os turistas que passavam por Nazaré. E também aramaico, que as pessoas usavam em algumas comunidades vizinhas. Foi aqui que ele começou a refletir sobre os ensinamentos das Escrituras. E aqui ele ministrou seus ensinamentos, praticando em cada dia da sua vida. Foram situações práticas como a forma que os pastores cuidavam de suas ovelhas e cabras que Jesus usou para ilustrar seus ensinamentos. Em sua juventude, ele observou como os animais respondiam ao chamado dos pastores. O pastor conhecia cada animal pelo nome e cuidava de cada um individualmente. Quando Jesus buscou uma forma para descrever o amor de Deus por todos nós, ele escolheu como exemplo o amor dos pastores por seus rebanhos. Assim como um pastor provê alimento e abrigo para seus animais, Deus nos provê todas as nossas necessidades.
Jesus usava exemplos do que via à sua volta para explicar algumas coisas das mais profundas verdades sobre a fé em Deus. Foi sua vida em Nazaré que trouxe para dentro dele os fatos da existência humana. Estamos em Israel em busca da existência histórica de Jesus, mas só podemos observar e imaginar como a vida devia ser há milhares de anos. O estilo de vida desses beduínos não mudou quase nada em todos esses anos. Mas se seu estilo de vida pode nos fazer imaginar como deve ter sido a vida aqui há milhares de anos, só podemos ir em busca da existência histórica de Jesus, indo em busca de Cristo ressuscitado. Porque Jesus foi mais que um homem que nasceu e viveu nesta terra há tantos anos. Ele era o Filho de Deus. A história de Jesus tem início antes de seu nascimento em Belém. Ela se inicia no coração da eternidade. Mas antes de o mundo existir, ele já estava com Deus. Ele era como Deus. Os escritores do Novo Testamento proclamam Jesus como o Filho eterno de Deus, estando envolvido na criação e sendo desde o início dos tempos o homem destinado a viver entre nós, nesta terra chamada Israel. Descobrindo Jesus. Episódio 3. O Ministério de Jesus. O Rio Jordão é o rio mais conhecido do mundo. Ao longo dos séculos, milhares de peregrinos, e nos tempos modernos, milhares de turistas, vieram aqui para ver o poderoso Jordão correr. Mas, na realidade, o Jordão é um estreito, lamacento e sinuoso rio que provê o único toque de verde em uma paisagem desértica. Creio que todas aquelas garrafas de água sagrada retirada do Jordão, que são levadas para casa, devam ter sedimentos escuros em seus fundos, para provar que são verdadeiramente do Rio Jordão, pois a poeira vinda do deserto e que chega ao Mar Morto torna as águas do rio escuras. O Rio Jordão nasce nas neves no alto do Monte Hermon e vaga por cerca de 300 quilômetros até chegar ao Mar Morto. Jesus desceu de Nazaré até aqui para ser batizado por João Batista. São apenas 13 quilômetros em voo reto, mas não se chega aqui assim. O rio vagueia por mais de 300 quilômetros para atingir este local. Foi aqui às margens do Jordão que Elias fez sua pregação e que Naamã foi curado de sua lepra. Foi aqui que João Batista veio, saindo de Qumrã, para pregar o arrependimento e o batismo. E foi a este local que Jesus veio de Nazaré para ser batizado por João Batista. O Rio Jordão corre por quase toda a extensão de Israel. Sua foz fica nas montanhas ao norte e ele corre para o Mar da Galileia. Quase todo o suprimento de água de Israel vem do Rio Jordão, tanto para o consumo quanto para a agricultura. Após deixar o Mar da Galileia, o rio corre pelo Vale do Jordão, seguindo pela fronteira entre Israel e Jordânia, e desemboca no Mar Morto, ao sul de Jericó. Jericó é considerada a mais antiga cidade do mundo e depende das águas do Rio Jordão há cerca de 10.000 anos. Há alguns anos eu vi naqueles épicos de Hollywood, um dos épicos bíblicos da cena de Jesus sendo batizado no Rio Jordão. E eu vi que algo ali não estava certo.
Durante o intervalo, chequei as informações sobre o filme e li que quando o diretor veio dos Estados Unidos até o Rio Jordão, ao ver o rio, ele achou impróprio para ser palco de atos tão poderosos de Deus. E desta forma, a cena do batismo de Jesus foi filmada no Rio Colorado. Foi este local, impróprio, o lugar escolhido por Deus para realizar alguns dos maiores atos da história. Nós lemos nas Escrituras que, em meio ao deserto da Judéia, ao vento e à seca, veio João Batista, vestido em uma roupa de pelo de camelo e um cinto de couro. Sabemos bem pouco sobre ele, apenas que ele era filho de um casal idoso, Isabel e Zacarias. Na verdade, até pouco tempo, sabíamos quase nada sobre João. Ele veio, diz as Escrituras, do deserto. Mas de onde? Até 1947, ninguém pensava em escrever sobre este lugar. Até que um menino beduíno, ao sair em busca de uma cabra perdida, jogou uma pedra em uma gruta, no topo da montanha, e ouviu um tilintar. Dentro da gruta, ele encontrou um vaso enorme, e dentro dele, um antigo manuscrito. Desde então, arqueólogos descobriram mais de 300 deles escondidos nas grutas aqui em Qumran. Eles são conhecidos como os manuscritos do Mar Morto e foram enterrados aqui logo após a morte de Jesus Cristo. Eles registram o dia a dia da comunidade dos essênios e os ensinamentos sobre o judaísmo na época de Jesus. Foi dessa comunidade em Qumran, dentre os essênios, que João Batista veio ao Rio Jordão, próximo à entrada para o Mar Morto, e chamou as pessoas para se arrependerem de seus pecados e serem batizadas. A água era a essência da vida da comunidade dos essênios. Toda a sua existência dependia das águas do Jordão. Hoje, nas ruínas, encontramos canais e cisternas, onde a água que corria pelas montanhas era armazenada. Além de nos fornecer os mais recentes registros do Antigo Testamento, os manuscritos encontrados aqui em Qumran detalham a rígida disciplina dos essênios. Eles acreditavam ser os verdadeiros profetas de Deus e se autodenominavam os filhos da luz. Para integrar a comunidade, os futuros membros tinham de passar por um período de 3 anos de provação. Ao fim do primeiro ano, o iniciado era submetido à purificação pela água, o batismo. Mas somente após mais 2 anos ele poderia se tornar um membro completo e dividir as refeições em comum. A seita se preocupava particularmente com órfãos, e é provável que João fosse um desses órfãos, criados pelos monges judeus do grupo. Os essênios tinham alguns versículos favoritos no Antigo Testamento, e um deles era: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, que foi usado por João conforme ele preparava o caminho para a vinda do Messias. A mensagem de João Batista era muito simples. Arrependam-se de seus pecados e sejam batizados. O povo judeu tinha uma estipulação para que os que não eram judeus se tornassem judeus. E este processo envolvia arrependimento dos pecados e batismo. Mas João disse aos judeus que eles estavam tão afastados de Deus que também deveriam se arrepender de seus pecados e serem batizados. É claro que os judeus ortodoxos da época se encheram de orgulho e disseram: mas temos por pai Abraão. E João disse a eles: eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Chegaram também os publicanos para serem batizados e perguntaram: Mestre, o que havemos nós de fazer? Respondeu-lhes ele: não cobreis além daquilo que vos foi prescrito. Interrogaram-no também uns soldados: e nós o que faremos? Disse-lhes: contentai-vos com o vosso soldo. Assim João pregou e Jesus foi batizado. E então Jesus veio de Nazaré para ser batizado aqui por João. Ele deixou para trás, em Nazaré, 30 anos de vida e trabalho na carpintaria, cuidando de sua mãe e do resto da família. A partir de então, seriam 3 anos de ministério até sua morte em Jerusalém.
Quando João foi batizá-lo no Rio Jordão, Jesus ouviu uma voz dizendo: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Porque Jesus, que era moralmente uma boa pessoa, veio ser batizado por João. Poderíamos esperar isso de uma pessoa que precisasse se arrepender de pecados. Mas por que Jesus? Bom, por várias razões. Ele precisava da confirmação da aprovação de Deus. E no ato do batismo ele ouviu esta confirmação. Ele foi ser batizado como símbolo de sua própria crença. Jesus disse: "Porque assim nos convém cumprir toda a justiça." Então, acho que seu batismo foi um ato de comprometimento e dedicação. O ato de seu batismo foi a chegada a um ponto sem volta, até a sua morte em Jerusalém. O batismo é um instrumento da graça de Deus. Deus operou algo em seu coração para ajudá-lo e em sua vida de dedicação e comprometimento. Foi um ato de devoção, um ato de disciplina, um ato de dedicação. A esta altura do batismo de Jesus, vêm as palavras de Mateus. Então foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Do sublime ato de devoção a Deus, a mais torturadora tentação de Satanás foi questão de apenas um dia. O fato de ele ser conduzido pelo Espírito de Deus indica que o teste que recaiu sobre ele foi também parte da vontade de Deus. Nas estéreis montanhas da Judéia, acima do Vale do Jordão, Jesus caminhou sozinho por 40 dias e 40 noites. À noite o frio era aterrador. De dia o calor do sol queimava-lhe a testa. Seu estômago doía de fome. Embora fosse filho de Deus, Jesus, através de todo o seu sofrimento, aprendeu a ser obediente. Conforme a fome se tornou quase insuportável, o diabo lhe sussurrou: "Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães." À medida que a tentação aumentou, Jesus lhe respondeu com uma citação do Antigo Testamento: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus." O diabo então levou Jesus à cidade santa, ao pináculo do templo, ao ponto mais alto das montanhas, e disse: "Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra."
Mais uma vez, Jesus citou as Escrituras para o demônio. Não tentarás o Senhor teu Deus.